Infelizmente, estamos caminhando para um Brasil teocrático, onde o pensamento crítico vai ser substituído por preceitos e dogmas religiosos. Porque estão querendo diminuir ainda mais as cargas horárias de filosofia e sociologia. E isso, gente, é muito perigoso. Você não sabe o tamanho do perigo e do prejuízo caso isso aconteça, que está trazendo para o Brasil e principalmente para a sociedade atual e futura. Associações de professores de 16 estados estão se mobilizando para reverter a redução da carga horária de filosofia e sociologia no ensino médio da rede pública. Foram os gregos os primeiros a defender o uso do pensamento crítico para analisar ideias e compreender o mundo em que vivemos. A palavra filosofia é formada pela junção de philos, amor, e sofia, sabedoria. Já a sociologia é uma ciência que surge depois de importantes mudanças sociais, políticas e econômicas na Europa, relacionadas à queda da monarquia francesa, à Revolução Industrial, ao crescimento das cidades e principalmente ao surgimento de novas classes sociais. As duas ciências fazem parte do currículo escolar. Não se ensina a escrever, não se ensina a pensar, apenas aumentando aulas de português, não é isso. A educação no Brasil depende não só da filosofia, mas do reconhecimento, sabe, das disciplinas de ciências humanas e que ensinam a pensar, a gente ter uma consciência cívica. Mas a última reforma do ensino médio, no ano passado, não definiu a quantidade mínima de aulas de sociologia e filosofia, o que levou à redução da carga horária das duas disciplinas. A matriz curricular desse ano, por exemplo, prevê aula de filosofia só no primeiro ano. Segundo e terceiro, os alunos não têm mais filosofia. E aí termina o ensino médio, eles vão se preparar para as provas, para o Enem e vestibulares, de uma matéria que viram há 2 anos atrás. Sociologia, ela está presente no segundo ano, só 2 aulas por semana também. E é a mesma coisa, né? Quer dizer, o aluno vai para essas provas sem nenhum preparo. Associações de professores de 16 estados estão se articulando para garantir mais tempo para o aprendizado das duas disciplinas em sala de aula. A ideia é estabelecer no mínimo 2 horas semanais para cada uma em todos os anos do ensino médio. Em São Paulo, 3 entidades ingressaram com uma ação civil pública contra a redução. Aqui em São Paulo, os alunos do ensino médio têm 2 aulas de filosofia na primeira série do ensino médio, mas se ele opta pelo itinerário formativo de humanas, ele vai ter outros componentes curriculares na segunda série do ensino médio, na terceira série do ensino médio, que são de filosofia ou muito relacionados à filosofia. Então, eu entendo a preocupação e a demanda das áreas específicas, especialmente filosofia, sociologia, artes, que tiveram um impacto grande na sua carga horária, mas no contexto de ensino médio com 13 disciplinas, seria impossível a gente ter, em todos os 3 anos do ensino médio, 2 aulas para cada componente curricular e, ainda assim, dar a opção da eletividade que o itinerário formativo prevê para os estudantes. O movimento já chegou ao Congresso Nacional, onde foi criada uma frente parlamentar para pressionar secretarias estaduais e governadores. Nós estamos criando gerações que não têm capacidade de análise crítica da sociedade, que está sendo formada para uma mão de obra uberizada, né, que é isso que pretende a escola pública, né, é um engodo. Então, isso é muito triste, é muito triste. Muitas pessoas pensam que só é importante as matérias como português e matemática. Elas são a base, mas não são únicas e necessárias. Na verdade, todas as disciplinas são essenciais para a construção social e intelectual do indivíduo e da sociedade como um todo. Mas existe aquela ou aquelas que fazem toda a diferença no processo construtivo
de uma sociedade mais justa, onde possa promover o pensamento crítico e a compreensão de si mesmo e da sociedade. Enquanto, para a sociedade, elas ajudam na criação de políticas públicas mais eficazes e na formação de cidadãos conscientes e engajados. E uma delas é a sociologia e a filosofia. A sociologia foca nas relações estruturais e instituições sociais, analisando como elas moldam o comportamento individual. A filosofia, por sua vez, questiona conceitos fundamentais sobre a existência, o conhecimento, a ética e a política, promovendo a reflexão e a autonomia do pensamento crítico. Por que reduzir, Cortella? Qual a justificativa? Existe um dado que é concreto. Eu sou da área de filosofia, mas é claro que um currículo ele é sempre escolha. Quando você decide qual currículo haverá, isto é, qual é o tipo de conteúdo e como ele vai ser lidado, claro que você tem que fazer escolhas. A escolha central são os dois modos básicos, né, de formação no campo das ciências matemáticas, no campo das ciências da linguagem. A filosofia, a sociologia, o ensino de artes, a arte e a educação física, a história, a geografia, não são componentes perfumantes, isto é, que estão ali circulando de vez em quando. E são constitutivos, é necessário que seja. No entanto, vários países não retiraram de maneira alguma, ao contrário, até adensaram mais, dado o mundo tecnológico, a presença de conhecimentos como filosofia e sociologia que permitem uma interpretação mais crítica, que não são áreas práticas, que não são áreas que você se dedica a fazer coisas, mas a refletir, a pensar, a não ter uma percepção automática, robótica. Por isso, quando em 2017, no Brasil, na legislação na época, se retirou filosofia e sociologia como matéria, e ela ficou mais como um conteúdo, e em 2024, com a nova legislação, não ficou tão nítido que deveria ser também, um conteúdo, essas escolhas, ao serem feitas, elas trazem esse tipo de perturbação. Quando se diz, como foi indicado, não dá para ter 2 aulas de cada disciplina dessa em cada ano, dos 3 do ensino médio, é escolha. É escolha, não tem onde está escrito, não, tem que ser só desse modo. Nós temos que fazer uma opção, qual será o caminho de formação de crianças e jovens, especialmente jovens, nessa direção. Claro, matemática, língua portuguesa, decisivo, mas não pode ser só isso, senão a gente acaba até esquecendo que o primeiro dos pensadores da filosofia, o chamado pai da filosofia, era um matemático, que é Tales de Mileto. Portanto, é preciso honrar. É um tema que a gente tem que dedicar mais. Pensamento crítico não é só uma coisa para perturbar o dia a dia, é para ajudar a viver de forma inteligente, dedicada, autônoma, reflexiva. Se ficar de lado, a gente vai formando só robô. E aí não é isso que se deseja. Ambas as disciplinas ensinam a questionar o senso comum e a analisar os fatos de forma mais profunda e informada. Compreensão de si mesmo e do mundo. Ajudam a entender a relação entre a história de vida pessoal e os fenômenos sociais, mostrando como os indivíduos são moldados pelo contexto em que vivem. Ao aprofundar o autoconhecimento e a reflexão sobre valores e escolhas, a filosofia e a sociologia incentivam uma maior autonomia para pensar, agir e se comportar. Também ajudam a compreender o papel individual dentro da estrutura social e a importância de se engajar com outras questões da coletividade. A análise sociológica de desigualdades, dinâmicas populacionais e relações sociais pode subsidiar a criação de políticas mais eficazes, voltadas para a justiça social e a melhoria da qualidade de vida. Ao estimular o debate público e a participação cidadã, essas disciplinas contribuem para uma sociedade mais democrática e justa.
A sociologia estuda a cultura e a identidade, enquanto a filosofia explora a diversidade de pensamento, ajudando a construir uma sociedade mais inclusiva e tolerante. Permitem uma análise científica e aprofundada de questões como estratificação social, poder, trabalho, educação e conflitos, superando a visão superficial do senso comum. A gente sabe que as disciplinas exatas, como português e matemática, elas são disciplinas mais mecanizadas, onde se trabalha regras, fórmulas, números, letras e símbolos. E isso é excelente para os líderes políticos e os líderes religiosos, porque são disciplinas que não trabalham o pensamento e o senso crítico, formando uma sociedade robótica. E principalmente os líderes religiosos, eles odeiam disciplinas que trabalham o senso crítico, ou seja, que trabalham o pensamento crítico, pois uma sociedade que não desenvolve o pensamento crítico fica fácil de ser enganadas e manipuladas pelas suas ideologias e dogmas religiosos. Neste vídeo, irei mostrar o quanto a sociedade brasileira está doente e manipulada por uma religião que nem é originária do continente americano. A religião originária do continente americano é a religião construída pelos nativos, que são os indígenas, que adoravam vários deuses, o politeísmo. Neste recorte deste vídeo que irei mostrar a seguir, é um jovem que faz medicina e falou com todas as letras. Se a Bíblia manda matar, é para matar, assim como diz na Bíblia, que o Deus de Israel pediu para que Abraão matasse seu próprio filho. E ele disse, se o Deus de Israel manda, é para fazer. Qual é o teu nome, cara? É Breno. Breno. Breno, você trabalha com o quê, cara? Eu estudo. Você estuda o quê? Medicina. Medicina? Poxa, que legal, cara. E tu moras aonde? Aqui mesmo. Araguaína? Isso. Pô, cara, me diz uma coisa. Aqui é quente assim mesmo ou é impressão minha? É, muito quente. Rapaz, Brasil, eu tô que não aguento aqui. Mandaram pra eu vir para o município aqui, eu não tô aguentando mais de calor, cara. Mas, Breno, é o seguinte, se Deus... Você acredita em Deus? Acredito. Se Deus mandasse você fazer algo que moralmente é errado, certo? Como fazer qualquer coisa assim que moralmente, eticamente, juridicamente é completamente contrário a tudo, você faria? Eu acredito que sim, né? Então acho que a visão de Deus vai muito além, né, do que a gente tem. Pelo menos é isso que como bom cristão tem que acreditar, né? E acho que até a própria Bíblia, né, traz isso, né? A própria o fato de sacrificar o próprio filho, né? Tem isso na Bíblia, né? Da mesma forma. Então acho que um bom cristão que segue a principal fonte, que é a Bíblia, acho que a única resposta teria que ser sim, né? Legal, tá aí, Brasil. Eu não vou me meter na resposta do pessoal. Vocês estão pedindo para eu poder fazer as perguntas e eu estou fazendo aqui. Bom, você concorda só com a tua imagem pro nosso canal? Concordo. Breno, muito obrigado, hein? Obrigado, eu. Agora imagine um camarada desse quando estiver exercendo a função, se ele tiver algum tipo de alucinação onde vozes mandar ele matar um paciente, ele mata brincando. É um perigo. Mas é isso que as religiões fazem, transformando pessoas em psicopatas, seres irracionais, totalmente perigosos para o meio social. A religião transforma a sociedade em psicopata e transtornada, a ponto de matar em nome daquilo que ela segue e acredita. Aí você vê um estudante de medicina, mas não tem pensamento crítico, não tem a capacidade de analisar, interpretar e refletir sobre o mundo e a condição humana. Um jovem que tem pensamento lá do contexto dos povos da antiguidade, da Era do Bronze. É por isso que o Brasil lidera recordes de uma sociedade analfabeta funcional. Enfim, a ausência do estudo de filosofia, sociologia e história em uma sociedade pode levar a uma série de consequências negativas.
principalmente a falta de pensamento crítico, o reforço de desigualdades sociais e a vulnerabilidade das ideologias autoritárias. Sem o estudo de história, geografia, sociologia e filosofia, as pessoas teriam dificuldade em compreender o contexto social, político e cultural em que vivem, resultando em uma sociedade menos crítica e engajada civicamente. Focar apenas em duas áreas limitaria severamente as opções de carreira e a flexibilidade dos trabalhadores em se adaptar a novas demandas. Uma sociedade sem essas ferramentas estaria mais suscetível a manipulações ideológicas e notícias falsas, que são fakes. Em suma, embora português e matemática sejam a base da alfabetização e do raciocínio lógico, uma educação que se limite a elas produziria uma sociedade unilateral, com indivíduos despreparados para a complexidade da vida em comunidade e para os desafios do mundo moderno. Por que uma pessoa não ter a capacidade de compreender que um livro como a Bíblia é um livro arcaico, que foi compilado por vários pergaminhos e papiros de um contexto social e cultural de uma determinada época e sociedade e que não pode ser mais implementada no nosso contexto social? Para mim, uma pessoa dessa é tão analfabeta funcional quanto os próprios analfabetos funcionais. Ela pode ter até doutorado, mas se ela não tiver essa capacidade de compreensão, é um analfabeta funcional da mesma forma. Gente, a Bíblia é um conjunto de compilados de textos arcaicos formados por diversos elementos culturais religiosos de outras religiões. Só bastamos estudar as religiões da Mesopotâmia, que logo veremos que a Bíblia é um conjunto de compilados no que chamamos de sincretismo religioso e também de aculturação. Mas o que é sincretismo? Sincretismo é a fusão ou mistura de diferentes crenças, doutrinas, culturas ou práticas, resultando em uma nova forma que mantém características das origens. Ou seja, é um processo comum em diversos contextos, como o religioso. Exemplo, a mistura de religiões africanas com o catolicismo no Brasil. Mas o que é a aculturação religiosa? É o processo de troca cultural onde crenças, práticas e valores religiosos são influenciados e modificados pelo contato entre diferentes grupos religiosos. Isso pode acontecer através da adoção de novos rituais, da sincretização, fusão de elementos de diferentes religiões, ou do abandono de práticas antigas em favor de outras. Esse intercâmbio pode ser voluntário ou forçado, dependendo do contexto histórico e da relação de poder entre os grupos, podendo gerar tanto a retenção de elementos culturais quanto a transformação das identidades religiosas. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!